Boa tarde, nós somos do grupo D e nós vamos apresentar um caso clínico sobre ressonância magnética do encéfalo. Bom, primeiramente, o nosso paciente é o paciente SLM, do sexo masculino, ele tem 15 anos e ele vai fazer uma ressonância magnética do encéfalo. Falar um pouquinho então sobre o preparo do paciente. A primeira coisa que é feita quando o paciente chega ao hospital é a verificação dos dados na recepção. Feito isso, ele é chamado para dentro da sala de exame, onde é realizada a anamnese. E dentre uma série de perguntas, é checado se há existência de próteses metálicas no paciente ou se ele tem algum outro tipo de contraindicação ao exame da ressonância magnética. Depois disso, no caso desse paciente, foi necessário a aplicação do contraste endovenoso. Então, se informa para o paciente sobre o gadolínio, para que ele serve, explica que ele é usado para melhorar a imagem e tudo mais, tranquiliza o paciente e aí é realizada a punção. E aí depois retira-se todos os objetos metálicos que o paciente possa ter ali com ele, e ele faz uma troca de roupa e coloca um traje adequado para a realização do exame. No posicionamento, o paciente é posicionado em decúbito dorsal, head first, e é colocado uma bobina específica de crânio, já que o exame é no encéfalo. Sobre as luzes de posicionamento, a luz sagital é posicionada na linha sagital média da estrutura, que no caso é o crânio, e a luz axial na linha interpupilar. Bom, sobre as aquisições das imagens, foram realizadas sequências de spin echo, fast spin echo, gradiente echo e flare, todas ponderadas em T1 e T2 nos eixos coronal, sagital e axial. Bom, todas essas sequências utilizadas são sequências anatômicas, porque todas essas sequências elas vão ter uma alta resolução espacial para conseguir auxiliar depois na identificação de possíveis alterações anatômicas. E é importante a gente focar aqui que, no caso do spin echo, como a gente já viu anteriormente, né? O que pondera o spin echo são um TRT. Então, se eu uso um T1 mais longo numa spin echo, eu vou ter o líquor em hipossinal e a substância branca do encéfalo em hipersinal. Se eu ponderar em T2, eu vou ter o líquor em hipersinal. Então, o técnico responsável tem que tomar bastante cuidado com essas coisas, porque dependendo do jeito que ele fizer a sequência, ele pode acabar perdendo uma alteração ou outra mais importante. Também tem um caso, por exemplo, da flare, que ponderada em T2, ela vai causar supressão do líquor. Então, suprimindo o líquor, vai ser mais fácil de visualizar lesões encefálicas ou algum outro tipo de alteração anatômica que possa ter ali. Então, por isso que foram realizadas todas essas sequências. Cada uma tem um motivo específico pro tipo de exame e devido à hipótese diagnóstica do médico para esse paciente. E após a injeção endovenosa do contraste, foram realizadas outras sequências. Primeira sequência no eixo coronal e axial em T1 também, e a sequência ecoplanar ponderada em difusão. E aí a gente pode destacar aqui essa ponderação em difusão, porque como essa ponderação em difusão ela é baseada na variação do coeficiente de difusão da água por entre as membranas das células atingidas pela possível patologia, ela ajuda a buscar essas alterações também, caso tenha alguma alteração mais grave, porque aí essas células que estão atingidas pela patologia fica mais fácil para identificar. Então, foram realizadas todas essas sequências para buscar mesmo e tentar confirmar qual que era o diagnóstico mesmo do paciente. Dentre os achados radiológicos encontrados no exame de ressonância magnética deste paciente, na figura 1, é possível visualizar a alteração de uma otomastoidopatia à direita com erosões ósseas adjacentes à mesma.
Além disso, também é possível visualizar um realce paquiminídeo pelo contraste. A figura 1, ela é um corte coronal, adquirida na ponderação T1 e na fase pós-contraste. A erosão óssea adjacente, ela é então indicada na imagem a partir da seta verde, enquanto o realce pelo contraste é indicado pela seta laranja. Nas figuras 2, 3 e 4, é possível visualizar conteúdo gasoso interno cerebelar à direita e o realce periférico causado pelo contraste na região cerebelar também à direita. A figura 2 ela é um corte coronal, enquanto a figura 3 é um corte axial e a figura 4 é um corte sagital. Ambas as figuras foram adquiridas na ponderação T1 na fase pós-contraste. O conteúdo gasoso ele está sendo indicado a partir da seta roxa, enquanto o realce periférico causado pelo contraste está sendo indicado a partir da seta laranja. Na figura 5 e 6, é possível visualizar áreas de hipersinal cerebelar nas ponderações FLAIR, correlacionado com a figura 5, e na ponderação T2, correlacionado com a figura 6. Ambos os cortes são cortes axiais e a área de hipersinal está demonstrada a partir da seta rosa. Já na figura 7 e 8, temos áreas de hipersinal na região temporal, demonstrada também nas ponderações FLAIR, relacionada à figura 7, e na ponderação T2, relacionada à figura 8. Aqui também temos dois cortes axiais e a alteração está indicada pela seta rosa. A figura 9, 10 e 11 traz a alteração, o empiema, que é uma coleção epidural temporal direita, com espessura de até 6 mm, que gera, então, uma compressão de sulcos adjacentes. Então, aqui nós temos 3 imagens de cortes axiais. A diferença entre essas imagens é a ponderação e a fase a qual elas foram adquiridas. Então, na figura 9, nós temos a ponderação T1, assim como na figura 10. A diferença entre essas duas imagens é que a figura 10 ela foi adquirida na fase pós-contraste, e já a figura 11, ela foi adquirida na ponderação T2. Lembrando, então, que essa alteração, o empiema, ele vai estar indicado pela seta azul escura. As figuras 12 e 13 também trazem a alteração do empiema, porém em cortes diferentes. Na figura 12, nós temos um corte axial na ponderação T1 na fase pós-contraste, enquanto na figura 13 nós temos um corte coronal com ponderação T1 na fase pós-contraste. A alteração, o empiema, ele ainda está sendo demonstrado nessas imagens a partir da seta azul. Bom, levando em considerações os achados radiológicos desse paciente, possivelmente a hipótese diagnóstica para esse caso é um processo de otomastoidite, que é uma evolução principalmente dos casos de otite média aguda, mas também pode ser uma evolução dos casos de sinusite, que acomete mais frequentemente crianças do sexo masculino, e ela pode ocorrer decorrente a uma evolução do uso indiscriminado de antibióticos, que gera, então, uma resistência antimicrobiana. Os principais patógenos envolvidos no desenvolvimento da otomastoidite são aqueles que estão frequentemente associados aos quadros de otite média aguda. Então, nesse caso, nós temos o Streptococcus pneumoniae como principal agente, mesmo com a introdução da vacina antipneumocócica, visto que essa vacina ela não consegue abranger todos os soros de Streptococcus pneumoniae. Em segundo lugar, o Haemophilus influenza, que também cresce como um dos principais agentes, visto que a vacina ela tende a diminuir a infecção decorrente ao Streptococcus, então não existe mais a disputa entre o Streptococcus e o Haemophilus consegue ascender na etiologia da doença. Então, fora esses patógenos, nós também temos a Moraxella catarrharis, Streptococcus pyogenes e a Pseudomonas aeruginosa, que ela é bastante importante nos casos de otite média crônica, que são otites que acometem crianças maiores de 10 anos. E além disso, nós também temos o Staphylococcus aureus como um agente patogênico dessa infecção. A otomastoidite, ela se desenvolve quando ocorre um rompimento
da barreira anatômica da orelha média. Geralmente esse rompimento ele é decorrente a algum processo infeccioso, por isso que a gente tem a importante correlação da automastoidite com a otite média. Então, a partir desse rompimento, vai ocorrer uma extensão dessa infecção e vai acometer estruturas adjacentes, né? Então, a gente sabe que o revestimento mucoperiódico da mastoide está em continuidade, tem uma relação bastante íntima, bastante próxima com o revestimento do ouvido médio. Então, ocorreu essa ruptura, ocorre a inflamação da mastoide consequentemente. E de forma secundária a esse processo inflamatório que está ocorrendo devido a esse acúmulo de material purulento que vai aumentar a pressão, né, levando uma osteite, no caso a inflamação, tem a formação de tecido de granulação, porque o nosso corpo ele tenta reverter de alguma forma essa infecção, ele tenta de alguma forma conter essa infecção e ele forma, então, tecido de granulação no local, que vai ser responsável por gerar uma necrose óssea desse local, como também a desmineralização desse osso. Então, conforme essa evolução, conforme essa doença, no caso, ela vai tendo uma evolução, né, que o exudato, no caso ali, o material purulento, ele não consegue ser drenado corretamente da orelha média, vai aparecendo, então, sintomas clínicos para esse paciente, né? Então, o diagnóstico clínico, ele é muito dependente da evolução da doença, e essa doença, ela pode evoluir até com que ocorra uma protusão do pavilhão auricular. E também pode ocorrer, né, geralmente tem uma associação muito grande com o abscesso subperiósteo. Dentre os sintomas apresentados por esse paciente, nós vamos ter sinais clássicos inflamatórios periauriculares, como a dor, rubor e edema, a febre por ser um processo infeccioso e inflamatório, a otalgia, que é um sintoma clássico, né, que é a dor no ouvido, e também a protusão do pavilhão auricular. Lembrando que esses sinais clínicos, esses sintomas, eles só vão aparecer com uma evolução do processo inflamatório, e essa evolução ela está muito ligada ao acúmulo de material, seja esse exudativo, seroso ou purulento. Ainda falando sobre a clínica do paciente, ela pode ser expressa dependendo tanto do estágio da doença, características anatômicas desse paciente, ou também pela idade desse paciente, né? Sabe-se que em crianças com menos de 2 anos de idade, a protusão do pavilhão auricular ela acontece de baixo para fora, o que é diferente em crianças mais velhas, como no caso do nosso paciente, que essa protusão do pavilhão auricular ela vai ocorrer de cima para fora. Nesse caso, a dosagem da PCR por exames bioquímicos ela é importante porque ela indica se existe alguma complicação, visto que a proteína C reativa ela é uma proteína de fase aguda, então ela pode indicar a existência de complicações na clínica desse paciente. O diagnóstico ele pode ser realizado tanto pela tomografia computadorizada de crânio, como pela ressonância magnética de crânio, e ambos os exames eles estabelecem uma importante relação na avaliação tanto de complicações como de patologias associadas. Lembrando que é importante estabelecer essa avaliação com patologias associadas, visto que é um processo decorrente a uma patologia base, né, que é a otite média aguda nesse caso. Além disso, o exame de imagem ele permite orientar melhor uma intervenção mais adequada para cada paciente. Conforme eu falei anteriormente na clínica, a particularidade das estruturas anatômicas do paciente pode gerar clínicas diferentes. Então, essa melhor intervenção faz com que esse paciente possa ter um prognóstico melhor. Bom, seguindo ainda no diagnóstico, nós temos os exames laboratoriais, né? O hemograma, no caso, ele vai apresentar uma grande leucocitose, visto que é um processo infeccioso, com neutrofilia. Lembrando que os principais agentes etiológicos, nesse caso, são agentes bacterianos, e o neutrófilo ele é o primeiro na linha de defesa contra agentes bacterianos, por isso a gente vai ter uma neutrofilia. Bom, o PCR é levado em exames bioquímicos, visto que é um processo inflamatório, e a PCR ela marca processos inflamatórios agudos, mas
as condições clínicas desse paciente, né? Então, a partir de todo esse conjunto, o diagnóstico ele pode ser fechado com propriedade. Bom, agora depois da Gabi falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença, a clínica, os sintomas, eu vou falar um pouquinho sobre o prognóstico agora. Bom, como já dito anteriormente também, essa é uma patologia que ela é muito recorrente em crianças, e por essa razão ela acaba sendo muito importante dentro dessa área da pediatria. E é importante a gente ressaltar também que, por ela ser muito recorrente em crianças, ela pode acabar levando a uma série de complicações muito graves. E por essa razão é importante que o diagnóstico seja feito de forma correta e que depois do diagnóstico o paciente siga todas as recomendações indicadas pelo profissional da saúde e que siga o tratamento corretamente. E aí é importante a gente falar também que a presença de uma patologia prévia, então alguma outra doença otorrinolaringológica, mas um tratamento feito de forma não adequada ou não seguir o tratamento correto e atraso no diagnóstico são todos fatores que podem sim levar ao aparecimento das complicações de uma pessoa que tenha a alma, né, da doença. E aí que a gente vem ressaltar mais uma vez que o diagnóstico precoce é muito importante para que essas complicações sejam evitadas, né? Porque diagnosticando previamente a doença vai ser mais fácil seguir a terapêutica correta e ela vai ser mais eficaz também. E é importante também a gente falar que esse diagnóstico precoce ele é importante principalmente em crianças pequenas, porque onde é muito mais fácil dessa doença decorrer para alguma coisa mais grave. E é importante também a gente falar que em alguns casos em que acontece mesmo essas complicações, a meringotomia ela deve ser considerada, né? E eu vou falar um pouquinho mais específica sobre ela quando eu for falar sobre tratamento. Bom, aí dentro das complicações que a doença pode apresentar, essas complicações elas podem ser tanto intracranianas, dentro do crânio, como extracranianas, que é fora do crânio. Dentre as intracranianas, a gente pode destacar meningite, epiema epidural e subdural, que nada mais são do que abscessos mesmo, que surgem no crânio, e aí o epidural é entre a dura mater e entre a camada da dura mater e o crânio, e a subdural é entre a aracnoide e a dura mater. Trombose de seios venosos e cerebelite, que é uma inflamação no cerebelo. E dentre as extracranianas, a gente pode destacar abscesso subperiósteo, abscesso de Bezold, que é quando o pus da inflamação da mastoide escapa para algum músculo. E aí isso acaba gerando uma série de complicações também. Inclusive é uma complicação bem rara, mas pode acontecer. Paralisia facial periférica, labirintite, petrocite, que é uma inflamação no osso temporal, entre outras. Então a gente vê que é uma doença que pode levar a uma série de complicações muito graves e que podem trazer sérios riscos para o paciente. Né? Uma coisa que era uma inflamação, uma coisa menor, pode acabar virando um problema muito mais grave. Falando sobre o tratamento agora, bom, como eu disse no slide anterior sobre as complicações, em alguns casos se recomenda utilizar a meringotomia, que é uma cirurgia onde é realizada uma incisão no tímpano do paciente para aliviar a pressão causada por acúmulo de líquido, nesse caso do pus, e etc. E recentemente, inclusive, foi estabelecido um protocolo dentre os otorrinolaringologistas e foi estabelecido esse protocolo que dá preferência a um tratamento, primeiramente, com o uso da meringotomia, para aliviar a pressão que o paciente está sentindo, em união com a antibiótico-terapia. Então, por isso que é muito importante, como a Gabi ressaltou, tem mais de um tipo de agente causador. Então, é muito importante saber qual que é o agente causador da doença, para que aí o médico possa entrar com antibiótico-terapia
em união com a bringotomia, e aí tentar controlar os sintomas a partir desse tratamento. Caso o tratamento não funcione e o paciente não apresente melhora só fazendo isso, aí se recomenda partir para tratamentos mais incisivos, e aí, em alguns casos, realizar drenagem cirúrgica do abscesso, ou até mesmo uma mastoidectomia, que é quando se remove o tecido infectado. É isso. Obrigada.